Bom, pessoal, voltando aqui agora, seguindo com mais um vídeo sobre as instruções básicas aí para eleição, né? Então, a gente continua aqui falando sobre o teste do teclado durante a votação. No outro vídeo eu já falei para vocês do teste do teclado na hora de ligar a urna, né? Vocês vão ter que fazer um teste do teclado ali, façam com atenção, com calma. O que pode acontecer além? Tem mais um teste do teclado, que é o teste durante o dia que vai ser realizado. Tá? Então tem o teste na hora que inicia a urna e durante a votação, de 90 em 90 minutos, a urna vai pedir para você, não vai permitir que você continue a votação e vai pedir para você ir até o terminal do eleitor, lá na cabine, fazer o teste do teclado. Isso é para você já dar uma olhada na cabine para ver se o eleitor deixou algum papel, retirar, né, propaganda, qualquer coisa assim, né, e realizar realmente o teste do teclado para comprovar que está tudo em funcionamento normalmente a urna. Isso é uma novidade também desse ano. Na hora que você for fazer o teste do teclado, o que o TSE quer é que você convide os eventuais presentes fiscais ali, né, que estejam ali para ir até lá e conferir o teste do teclado com você, presidente, e faça constar em ata cada um dos testes. De 90 em 90 minutos vai ter esse teste para ser realizado. Né? Também por isso, questão da biometria, questão do quantidade de número de votos, são 5 votos esse ano, né? Também por isso, pela questão do teste do teclado, você pode ter algum atraso na sua votação e por isso que a gente fez aquelas observações no vídeo anterior sobre prestigiar que o fluxo de votação ande, né? Espero que isso tenha ficado bem compreendido e eventuais problemas que aconteçam, tirar o eleitor da fila, chamar o apoio e tratar disso com discrição, com calma, né? Nunca perdendo a paciência, nunca maltratando o eleitor, mesmo que ele te maltrate, né? Porque a gente é a justiça eleitoral e o eleitor é uma pessoa ali qualquer, né? Voltando a falar sobre as outras questões que temos, né? Eu quero falar sobre a suspensão do voto. Na última eleição nós tivemos problema com isso, porque um dos mesários, eu não sei nem de qual local, não me recordo, interpretou mal essa situação. Então, no manual do mesário que vai para vocês, tem lá o código de suspensão do voto. Em que situações isso é utilizado? Nas situações em que o eleitor entrou na cabine de votação e não votou e travou por alguma situação, vamos dizer que seja um idoso lá que ficou nervoso e não conseguiu votar, você tentou falando com ele para ele colocar os números dos seus candidatos e ele não começou a votar, ou quando a pessoa votou parcialmente e de um determinado momento para frente não votou mais. Então, nessas duas situações, quando a pessoa não começou a votar, embora o voto já esteja liberado, e quando a pessoa começou a votar e parou, saiu correndo, foi embora, já aconteceu isso muitas vezes. Então, eu vou tratar as duas situações. A suspensão do voto só cabe para uma das situações, que é a situação em que o eleitor teve o voto liberado, você identificou ele lá por biometria ou pelo título mesmo, né? Quando não se tem biometria, o eleitor foi para a cabine e não começou a votar. Se o eleitor não fez nenhum voto, se o eleitor não fez nenhum voto, você pode suspender, digitar o código de suspensão do voto e, nesse caso, você não entrega o comprovante de votação para o eleitor e convida o eleitor a voltar uma outra hora à sessão para votar, caso esteja mais tranquilo, caso a questão que o impediu de votar esteja resolvida. Então, o eleitor não pode ter feito voto nenhum. Nesse caso, você pode suspender e ele pode voltar para votar novamente. Se o eleitor realizou algum voto, vamos dizer que ele votou para primeiro voto é deputado federal, 4 dígitos, votou para deputado estadual, 5 dígitos, né? E esse ano tem a novidade que a urna vai te falar em qual cargo o eleitor está votando. Antes não tinha isso também é uma novidade. Você não dizer que está dizendo ali, o eleitor está votando para senador e o eleitor não vota, não vota, não vota, você tentou de tudo. Obviamente você não pode falar número de candidato para ele, nem chegou uma situação que atrapalhou, tá demorando demais e o eleitor fala que vai embora, não vai concluir os votos. Nesse caso, você vai ter que suspender o voto dele. Nesse caso, você suspende, explica ao eleitor que ele não pode voltar para votar para realizar os outros votos, porque os votos vão ser considerados nulos.
o voto para senador, para governador e para presidente, no exemplo que eu dei, né? E entrego o comprovante de votação para o eleitor, né? Então, são essas duas situações. A suspensão do voto, ela é possível para o eleitor voltar só quando ele não fez nenhum dos votos ainda. Se ele votou em deputado federal, e aí você vai precisar suspender, todos os outros votos vão ser considerados nulos. E aí você entrega o comprovante de votação. Agora, se o eleitor, você liberou, ele não fez nenhum voto, você suspendeu, aí você não entrega o comprovante de votação e convida o eleitor a voltar. A suspensão é essa situação. O código de suspensão está lá no manual do mesário. Você, se necessitar fazer isso, você consulte lá. Ok? A questão dos deficientes. Deficiente pode ser acompanhado para votar, né? Vamos dizer que seja um deficiente auditivo, um surdo, um mudo, ele pode estar acompanhado, né? O máximo que você, como mesário, pode fazer é confirmar com ele se ele entende que ele está acompanhado e se ele aceita que a pessoa que está com ele o ajude, né? O ajudante dele pode ir até a urna com ele e, inclusive, votar por ele, ok? Tudo isso você faz constar em ata, se acontecer, verificando que é uma situação normal, ok? Sobre o procedimento de encerramento da urna. Deu a hora final, né? Todos os eleitores já votaram. Lembrando que se deu 5 horas e ainda tem fila, você deve conversar com o apoio, esperar que a escola seja fechada, esperar que todos os eleitores que estejam no corredor sejam colocados na fila, distribuir senha do último para o primeiro, né? Concluiu, votar o último, o eleitor votou. Você vai começar os procedimentos de encerramento. Eu quero falar para vocês o que a gente fala todo ano. Faça isso com calma. De tudo que eu estou falando aqui, o mais importante é agora, a hora que você vai fazer o encerramento. A urna fala com você. Leia tudo aquilo que tem que ser feito ali nos procedimentos de encerramento. Tem o código de encerramento que você tem que digitar, né? Depois a urna vai falar com você sobre a impressão dos boletins de urna, né? Imprima os boletins de urna de encerramento com calma. Se alguém pedir boletim extra, um fiscal, imprima o boletim a mais, assine os boletins de urna com calma, verifique o preenchimento da ata com calma. E o mais importante de tudo que eu falei, o mais importante é isso agora. A hora de tirar a mídia de votação da urna. Você nunca desligue a urna ou tire a mídia antes que a urna mande. A urna vai dar, como eu falei, a urna fala com você. Ela vai dar a mensagem lá. Retire a mídia de votação. Só depois que ela der essa informação, vocês retiram a mídia de votação. Acontece muito problema de o mesário estar com pressa e tirar a mídia de votação antes. Qual que é o problema que vocês causam se vocês fizerem isso? A mídia não vai estar gravada e nós vamos ter que fazer procedimento na urna para recuperar dados, né? E pode ser até que você seja chamado à sessão para que isso seja feito. Então, no fim, você vai ter que vir aqui à noite, deixar sua casa por convocação do juiz. Então, faça com calma para não dar problema, ok? Sobre a questão das listas de candidato. Esse ano, o tribunal está mandando cartazes com QR Code que vão ser fixados nas sessões, nas portas das sessões ou na área externa. O eleitor pode ler o QR Code e verificar os números dos candidatos. Como nós falamos, o eleitor não pode entrar com o celular dentro da sessão, dentro da cabine de votação, desculpa, não da sessão, da cabine de votação, para votar. Então, nós estamos mandando umas colinhas, se o eleitor precisar, dê a cola para ele anotar o número dos candidatos dele e ele vota, né? Mas, se o eleitor não sabe usar o QR Code, fazer essa leitura e ainda está com dúvida, nós estamos mandando uma quantidade de lista de eleitores de 1 a 3 listas de eleitores, lista de candidato impressa e vai ficar com um apoio, dependendo do tamanho do local de votação. É uma, dependendo do tamanho, se for muito grande, são 3. Vai estar disponível, é só chamar o apoio, caso o eleitor precise, né? Você tira esse eleitor da fila, faz o fluxo andar, chama o apoio e pede para trazer a lista, ele faz a verificação dele, anota e anda o seu fluxo, né? Todas as situações que eventualmente demandem informações, você tira o eleitor da sua fila, faz a fila andar, né? E dá as providências ao lado, né?
chamando, por exemplo, lista de candidatos, se for necessário, né, por exemplo. Tá? Basicamente, as informações que eu tinha para os mesários são essas. Eu espero que vocês tenham um dia de eleição tranquilo. A gente faz eleição há muitos anos, a grande maior parte de vocês é muito experiente. Peço a vocês que tenham cuidado no trato com os eleitores, sempre cordialidade, sempre urbanidade, sempre tratando as pessoas com educação. O jeito de falar às vezes importa mais do que aquilo que é falado, então precisamos tratar as pessoas da forma que gostaríamos de ser tratados. Muitos vêm em situação que não dá para votar, embriagados, né, estão confusos. Esses vocês tirem da fila e peçam até que seja o embriagado peça para voltar mais tarde, a pessoa que está confusa veja se precisa de auxílio, por exemplo, como o número de candidatos que pega as listas com apoio, entregue para a pessoa até que ela se esclareça, né? E, no geral, faça o seu fluxo andar. Em relação aos idosos, tem a preferência da preferência, né? Quem tem mais de 80 anos, lembrei agora, mais uma coisa. Quem tem mais de 80 anos tem prioridade acima de quem tem 60 e de qualquer outra prioridade. Então, mais de 80 anos é prioridade da prioridade por lei, né? O Estatuto do Idoso prevê isso. Então, observe também na sua organização interna aí, presidente, na forma que você organiza os andamentos da sua sessão, que esses eleitores que são prioridade têm uma fila à parte, né? Não precisa colocar eles sempre em primeiro. Mescla a tua fila, faz uma fila de prioridades, coloca um prioritário, um normal, um prioritário, um normal, ou dois normais e um prioritário. Estabeleça seu critério aí. Não precisa eles votarem sempre primeiro que todo mundo até acabar a fila de prioridade, né? Use uma coerência aí para a fila normal não ficar parada a vida toda. Isso é um conselho, né? Pegue o secretário para passar na fila, verificar se está todo mundo com o documento em mãos, se estão com os documentos certos, né? Isso ajuda na organização da sua sessão. E aquilo que necessitarem de auxílio, chame o apoio que ele vai entrar em contato conosco. Uma boa eleição a todos e a gente agradece. Vocês fazem a eleição, são os responsáveis por ela acontecer e tem todo o nosso reconhecimento. Um grande abraço a todos.